Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Karina Abreu, eu sou mentora do Projeto Semear e hoje eu vou compartilhar com vocês a respeito da elaboração de projetos socioambientais. Então, esse curso será dividido em duas aulas. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui na minha apresentação. Então, elaboração de projetos socioambientais é um curso que tem a coordenação da Rede Semear. Eu sou a Karina Abreu, de um negócio social chamado Zum Zum Verde, né? Estamos realizando essa formação em outubro de 2021. Eu sou zootecnista e educadora socioambiental e tenho experiência em diversas áreas, né, trabalhando com projetos socioambientais. Então, desde a área acadêmica, né, projetos realizados dentro da universidade, também atuei no terceiro setor, em projetos na rede pública, e hoje eu trabalho com projetos socioambientais dentro do meu negócio, que é o Zum Zum Verde. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo, se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem algum ponto mais esclarecido, eu deixarei aqui as formas que vocês poderão falar comigo. E também eu vou deixar o link de alguns materiais para que vocês continuem os estudos sobre esse tema, tudo bem? Então, falando um pouquinho a respeito da estrutura do curso. Como eu mencionei anteriormente, ele será dividido em duas aulas. Nessa primeira aula, vamos abordar um pouco a respeito do que é um projeto. Também falaremos sobre a importância de um planejamento de projetos. Quais são os passos para que um projeto seja elaborado adequadamente? E o ciclo de vida de projetos. Também abordaremos nessa primeira aula a compreensão da situação. O que seria isso, né? Conhecer a realidade das pessoas que receberão esse projeto que estamos elaborando, né? Então, através do levantamento de necessidades, de capacidades, e tudo isso sendo feito com ferramentas de diagnóstico participativo, para que a gente conheça as necessidades, os interesses desses atores, né, dessas pessoas que estaremos trabalhando juntos para implementar o projeto. Já na aula 2, vamos falar a respeito da montagem do projeto. Então, tendo essas informações importantes, né, obtidas através do diagnóstico participativo, dessa consulta, né, aos atores interessados, iniciaremos a construção do projeto. Então, a gente vai trabalhar com a análise, né, desses dados, dessas pesquisas, vamos falar um pouco a respeito do marco lógico, elaboração da proposta, implementação e avaliação. Então, esses assuntos serão trabalhados na aula seguinte, na aula 2. Então, vamos definir aqui o que seria um projeto, né? Um projeto, o dicionário define como algo que tem a intenção de fazer, né? Que ainda não ocorreu, que ainda está no plano, né? Então, quando a gente tem um sonho, um plano, a gente pode caracterizá-lo como um projeto, né? Quando a gente quer realizar alguma coisa como construção de uma casa, a gente precisa ter um projeto. A gente tem que ter um planejamento para que isso ocorra adequadamente, né? Para que as etapas, né, que precisam ser realizadas sejam planejadas adequadamente. E aí não é diferente da elaboração de projetos socioambientais, né? Precisamos estudar todas as etapas, precisamos envolver pessoas, precisamos analisar riscos e fazer, né, com que esse projeto ele seja implementado da maneira adequada e que ele, né, obtenha os resultados esperados, os resultados que desejamos. Na foto abaixo, na ilustração abaixo, eu coloquei aqui uma imagem do projeto Sementinha, que é um projeto que foi implementado através da Rede Semear, e é um projeto de agroecologia que está sendo desenvolvido
lá no Piauí, né, na cidade de São Francisco de Assis do Piauí, né? Então, esse projeto, ele participou por todas essas etapas que a gente vai discutir aqui, ele ainda está sendo desenvolvido, mas é um projeto, assim, que tem dado muitos resultados positivos, principalmente por esse acompanhamento, por esse planejamento que tem sido desenvolvido em conjunto. Então, quando a gente fala de elaboração de projetos, a gente tem que pensar em todos os aspectos deles, né? Principalmente em relação ao planejamento. Quando o projeto ele não é bem planejado, quando a gente não leva em conta, não leva em consideração algumas questões, né, principalmente relacionadas às pessoas que vão receber, né, os benefícios desse projeto, ele provavelmente não será bem sucedido, né? Quando a gente não observa as necessidades, quando a gente não observa, não levanta as capacidades da comunidade atendida, né? Dos atores interessados nesse projeto. Então, por isso, é muito importante a gente envolver a comunidade, a gente ouvir a comunidade, né? Quais são as reais necessidades, né, daquelas pessoas. E muitas vezes nós temos uma ideia pré-concebida, né, do que a comunidade a ser atendida necessita, né, mas isso pode ser diferente do que as pessoas estão esperando, estão precisando, estão sonhando. Então, por isso, é importante a gente discutir, né, esse envolvimento com a comunidade, esse ouvir, né, realmente se interessar pelos sonhos, pelos desejos dessas pessoas que serão atendidas. E quando um projeto ele não tem esse planejamento, né, quando ele é feito, né, sem essa etapa importante que é o planejamento, a gente pode enfrentar muitos problemas, né? Quando a gente pensa num projeto, a gente precisa de tempo para desenvolvê-lo, né? Para se preparar para os desafios que virão no futuro, né? Muitas coisas que a gente também planeja acontecem diferente, né? Então, esse momento de planejamento é um momento também de preparo para lidar com as adversidades que podemos encontrar. Também é um momento importante para identificar essas questões que precisam ser atendidas, que muitas vezes, nós estando de fora daquela comunidade atendida, a gente não tem essa percepção, né? Mas quando começamos a caminhar junto, começamos a ouvir, a prestar atenção, a gente consegue identificar essas questões, né, que precisam ser atendidas. No planejamento também a gente consegue considerar, né, se esse projeto ele é possível de ser realizado, né? Quais são as oportunidades, quais são as fraquezas desse projeto. Então, tudo isso a gente consegue através de um planejamento. E também a gente consegue fazer um melhor planejamento do uso de recursos, né, que são necessários para que esse projeto seja realizado com êxito. Também no planejamento, a gente consegue fazer um levantamento de pessoas, motivar pessoas para que estejam juntos, né, juntos ao projeto, para que as atividades sejam executadas, né, para que o projeto seja realmente aceito pela comunidade e que ele consiga ser desenvolvido, né? Então, as pessoas precisam estar motivadas, precisam se sentir parte do projeto, né? Então, isso acontece durante o planejamento. Também, no planejamento, há a possibilidade da gente iniciar, né, a construção de metas, né? A construção da visão, né? Aonde que a gente quer chegar com essas atividades do projeto. Definir ações também, o que a gente tem que fazer para que esse projeto ele seja implementado, para que ele obtenha êxito. Durante o planejamento também é feito um levantamento de opções de financiamento, né? Para onde que podemos submeter esse projeto para que a gente consiga o financiamento, para que as atividades sejam possíveis de serem implementadas, né? Então, observando editais, enviando para agências, enfim, fazendo financiamento coletivo. Então, isso no planejamento é definido, né? De que forma que a gente vai conseguir os recursos, né, para que esse projeto seja possível de ser realizado. E sempre visando
a obtenção de melhores resultados, né? Então, todos esses fatores aqui e alguns outros, né, que eu não citei, eles são importantes para que o projeto, ele, durante essa fase de planejamento, seja considerado e ele inicie já de uma forma mais estruturada e possível. Essa fase de planejamento, ela não é uma fase que muitas pessoas investem tempo, né? É uma fase que ela pode ser um pouco mais demorada, mas, como eu citei anteriormente, ela é muito importante, né, para que o projeto seja estruturado. E quando a gente se dispõe a fazer um planejamento, a gente pode enfrentar várias barreiras, né? A barreira da falta de tempo, né? Então, sempre as pessoas estão muito atarefadas, né? Cheias de compromisso, e quando a gente tenta envolver, né, uma diversidade de pessoas, sejam da organização que está elaborando o projeto, ou então das pessoas que vão receber esse projeto, muitas vezes é difícil a gente separar a agenda, é difícil a gente conseguir tempo, né, para reunir as pessoas e para discutir e para planejar esse projeto, né? Então, isso é uma grande barreira, uma grande dificuldade, né, que as organizações, as redes enfrentam. Também não conhecer metodologias para o planejamento, né? Isso é uma grande dificuldade. Metodologias, ferramentas, elas auxiliam a construção, né, desse projeto, planejamento e construção desse projeto. Também, né, muitas vezes temos dificuldades de reunir pessoas chaves para esse momento de planejamento, né? Sejam pessoas chaves da organização que está elaborando o projeto ou da comunidade que vai ser atendida, né? Então, não é um ponto muito fácil, né? Mas extremamente necessário, né? Reunir as pessoas certas para que esse planejamento seja realizado. Também um outro ponto, né, é a dificuldade em planejar, porque o futuro é tão incerto, né? Então, principalmente agora que estamos em contexto de pandemia, né, muitas vezes é difícil a gente conseguir imaginar como que vai ser, né, nos próximos meses, nos próximos anos, né? E isso dificulta esse planejamento. Pode ser uma barreira, sim, né, para que o projeto seja estruturado, seja planejado. E também, né, a cultura imediatista, né, sempre a gente querer que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível, né, tudo, né, sendo classificado como urgente, e querendo pular etapas, né? Querendo pular essa etapa do planejamento, que é uma etapa primordial, né? Para que o projeto tenha êxito, é uma grande barreira, né? Querer fazer as coisas imediatamente, porque a gente identificou alguma necessidade urgente ali na comunidade, a gente está vendo um problema que precisa ser resolvido rapidamente, mas mesmo assim é necessário que esse planejamento ele seja realizado para que o projeto ele seja estruturado, tá? Então essas são algumas barreiras que a gente pode enfrentar durante ali o planejamento dos projetos. Então vamos dar exemplo aqui a respeito da falta de planejamento, né? O que pode acontecer quando a gente não planeja, quando a gente pula essa etapa importante aí do projeto, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos pensar que uma organização identificou ali um problema na comunidade e elaborou um projeto agrícola para ajudar pessoas muito pobres, pessoas que não tinham acesso à alimentação, né? Então, eles estruturaram todo o projeto, contrataram um técnico agrícola para fazer a capacitação das pessoas, para que elas pudessem cultivar o seu próprio alimento através de hortas. Era um projeto, né? Esse exemplo que eu estou dando, pode ser um projeto que tenha recursos financeiros, né? Então, de contratar um técnico, de dar boa formação à comunidade, de conseguir reunir a comunidade, mas se não for identificadas, né, a real situação dessa comunidade, esse projeto ele pode não ter êxito. Né? Então, por exemplo, nesse projeto aqui que eu estou dando um exemplo, se, né, essas pessoas não tiverem terra para plantar, se elas não tiverem um espaço para plantar, né, se elas não tiverem um local
para executar o que elas aprenderam, o projeto não vai ter êxito, né? Elas apenas receberão esse conhecimento aí dessa pessoa que capacitou, né? Que ofereceu as informações técnicas para que elas plantarem, para que elas fossem plantar. Mas se elas não tiverem um espaço para realizar isso, elas não vão conseguir executar. Então, esse é um exemplo de falta de planejamento, né? Falta de um diagnóstico para entender a realidade dessa comunidade, né? Então, é um exemplo de falta de planejamento do projeto. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito dos passos que são importantes para a elaboração de um projeto, né? Primeiro, antes da gente iniciar um projeto olhando para a comunidade a ser atendida, é importante que a gente olhe para dentro da organização, dentro do grupo, né, que está pensando em desenvolver esse projeto, né? Então, é importante fazer essa avaliação da organização, refletir, né, se esse grupo, se essa organização tem essa maturidade para assumir esse compromisso, para assumir esse trabalho, que vão ter várias etapas, né? Vai enfrentar, né, dificuldades, vai enfrentar momentos difíceis, né? Momentos que muitas vezes vai precisar, né, de apoio e sempre, né, constantemente o apoio da comunidade. Então, é preciso fazer, né, essa avaliação para ver se realmente é o momento desse grupo, dessa organização realizar esse projeto, tá? O segundo ponto aqui importante, né, ter clareza do que quer transformar na realidade, né? Então, verificar quais são os problemas e as potencialidades, né, da comunidade. Então, isso a gente consegue como, né? Como que a gente consegue essas respostas? Através de um diagnóstico participativo, né? Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou dar alguns exemplos de algumas ferramentas para que a gente possa fazer esse trabalho de diagnóstico participativo e aí sim, né, a gente ter essa clareza de qual realidade que a gente vai transformar através desse projeto socioambiental. O terceiro ponto aqui seria identificar os princípios norteadores da ideia, né? Então, qual que é a ideia do projeto? Né? Então, o projeto está querendo transformar qual realidade? Mas qual que vai ser o princípio norteador para a transformação dessa ideia? Né? Então, por exemplo, falando num projeto aqui de hortas, né? Naquele exemplo que eu citei anteriormente, né, que foi identificado uma comunidade que está passando por uma situação de insegurança alimentar e foi elaborado ali um projeto de hortas urbanas, por exemplo. Qual que é o princípio norteador, né? Essas hortas urbanas, elas serão com princípios da agroecologia, né? Qual o princípio que vai nortear esse projeto? Então, é preciso ter isso muito claro, né? Para que não haja, né, no decorrer aí do trabalho, não haja uma mudança, né, desses princípios que são norteadores, né? É importante ter a coesão, né, para que não haja confusão, não haja disparidade ali nos trabalhos, tá? O quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês é em relação à identificação das melhorias, né, do projeto, né, como produção e comercialização. Então, ainda pegando o exemplo das hortas, né, então, nem todos os projetos a gente precisa pensar nessa etapa, né, da melhoria da produção e comercialização. Mas o exemplo aqui que eu estou falando das hortas, quando a gente vai implementar um projeto de hortas urbanas, a gente tem, né, o objetivo de gerar, né, produzir alimento para subsistência, né, mas também para geração de renda. E aí, como que isso vai ser feito, né? Como que a gente pode melhorar a produção? Como que a gente pode melhorar, né, permitir a comercialização para geração de renda? Então, essas etapas, muitas vezes, elas são negligenciadas, né? E isso é de extrema importância, né? Verificar a melhoria nesses aspectos para que haja a geração de renda. Então, é preciso ter muita clareza, né, do que pode ser feito para ampliar e melhorar, né, esses aspectos aqui
que vão permitir a geração de renda nesses empreendimentos comunitários. O próximo ponto aqui, o ponto 5, né? Planejar o projeto. A gente vai ver um pouco mais a fundo na aula 2 isso aqui, né? Então, quando a gente faz o planejamento, a gente já tem as respostas através ali dos diagnósticos participativos, a gente tem que planejar as ações, né? Planejar quem que vai estar atuando, quais ações serão feitas, quanto que vai custar o projeto, enfim, todas essas questões, né, que precisam estar ali na proposta, né, para posteriormente ser submetida, né? Então, ponto 6 aqui, né? Submeter a proposta, né? Para onde que a gente vai enviar essa proposta? Então, antes de submeter, né? É importante que seja esse projeto, né? Ele já tenha todas essas etapas que depois a gente vai discutir, mas que ele seja revisado, né? Ver, né, depois de identificado para onde ele vai ser submetido, conferir, né, se ele está dentro de todos os critérios estabelecidos ali por aquele edital, por aquele chamamento, né? Então, desde os critérios, né, que ele precisa ter, até os documentos que precisam ser anexados. Então, essa etapa, ela precisa ser feita com bastante cuidado, né? Isso, principalmente se for submetido a algum edital, né? Mas é importante também, mesmo que seja, por exemplo, o financiamento coletivo, é importante que esse projeto seja bem estruturado e transparente, né, para que as pessoas que apoiem esse projeto, elas conheçam, né, com clareza, qual que é o objetivo, né, quem estará envolvido, quais as etapas do projeto, então precisa ter transparência e clareza, né, para que esse projeto seja submetido e ele seja apoiado financeiramente. Então, quando a gente fala em projeto, né, a gente está falando em várias situações, né, transformadoras, né, principalmente quando a gente fala em projetos socioambientais. Então, o projeto, ele promove um constante aprendizado, né? Seja aprendizado de fazer, de executar as tarefas, aprendizado com as vivências, né, com a comunidade, e um projeto, ele precisa ser constantemente avaliado, revisado, né? Então, isso permite esse constante aprendizado, né? Quando também a gente trabalha com projeto socioambiental, a gente tem que ter em mente que a gente está facilitando a transformação de realidades, né? Então, realmente é muito motivador, né? Pensar que a gente vai, né, atuar numa comunidade, vai auxiliar, né, a resolução de alguns problemas ali e transformar a realidade, né, de pessoas, né, de lugares, de espaços que precisam, né, de uma atuação mais efetiva. Através dos projetos também a gente permite uma vivência comunitária, né, que é importante, uma aproximação das pessoas, uma união de pessoas em prol do objetivo em comum, né? Também, né, com projetos a gente sempre fala, né, que a gente não trabalha sozinho, né? Um projeto para ser bem implementado, né? Um projeto para ter êxito, ele precisa de pessoas, ele precisa de parcerias, seja parcerias com outras organizações, com pessoas da comunidade, enfim, né? Um projeto ele nunca é feito sozinho, ele precisa realmente de pessoas motivadas ali, pessoas que vão auxiliar, né? Seja nas dificuldades, né? Nos objetivos, né? Que existem ali com aquele projeto. Ele também gera muitas oportunidades, né? Então, um projeto, ele pode atingir objetivos até que não foram planejados, né? Gerando muitas oportunidades transformadoras. A formação de redes também, né? De parcerias e redes, né? Como eu falei anteriormente, o projeto, ele nunca é feito sozinho, né? Então, quanto mais pessoas, mais organizações, mais instituições a gente envolver, enriquece o projeto, né? E é importante nessa diversidade de pessoas, de grupos, né? Quando a gente também fala em projeto, a gente, além
inspirar outras pessoas, a gente também se inspira, né, em outras pessoas, em outros, né, com a convivência, com a aproximação, né? Então, um projeto, ele pode inspirar, né? O objetivo dele também é esse, né? De inspirar outras pessoas, outros grupos a implementar, né, essas ideias que podem ser transformadoras. Então, esses foram alguns exemplos, né, de oportunidades que os projetos trazem. Muitas vezes a gente nunca acha que está pronto, né, para iniciar um projeto, mas é importante, né, a gente observar essas questões que eu falei anteriormente, né, mas não ter medo, né, não ter receio de começar um projeto, porque realmente, além de ser transformador para a comunidade atendida, ele é transformador para as nossas vidas também, né? Então, é, é muito é muito importante, né, a gente pensar nisso, né? Não só em transformar realidades, né, mas transformar vidas. Quando a gente fala, né, em projetos, a gente está falando aqui que ele possui um ciclo de vida, né? E esse ciclo de vida, ele é, ele tem algumas etapas aqui, né, que eu já citei anteriormente, e vou voltar em alguns pontos também, né, lá na frente, principalmente quando a gente estiver falando no momento aqui de elaboração do projeto, preparação, implementação, a gente vai retomar isso daqui, né, mas para a gente conseguir lembrar aqui um pouquinho, né, desse ciclo, ele é um ciclo vivo, né? Então, assim, vamos falar do primeiro ponto aqui, né? Do contexto, né? Da contextualização, da gente conhecer a realidade, né? Do local que a gente vai trabalhar. Então, usando aquelas ferramentas, né? Do diagnóstico participativo que nos ajuda a conhecer as necessidades, as potencialidades, a realidade daquela comunidade a ser atendida. Então, isso tudo vai gerar um aprendizado, né? O próximo ponto aqui seria, a partir desse material, né, de pesquisa, de diagnóstico participativo, de observação, a gente vai ter ali um material para começar a elaboração do projeto, né? Então, aí a gente começa a etapa de planejamento. Então, a elaboração do projeto, né? Então, a elaboração das metas, a definição das atividades, quem serão os parceiros, quem serão os responsáveis, né, pelas atividades, qual metodologia vai ser adotada, o cronograma de atividades, a parte do orçamento também entra aí, avaliação de riscos, né? Então, tudo isso, né, entra na parte da elaboração de projetos. Depois disso, né, que o projeto já está elaborado, seria o momento de submissão, né, para editais, para programas de financiamento desse projeto, né, então observando ali os itens, né, do edital, do financiamento, lembrando sempre da organização, né, é preciso ter a organização para documentar tudo, né, para deixar tudo muito transparente, e aí, depois que o projeto tiver sido aprovado, né, é o momento de implementação e monitoramento do projeto, né? Então, onde, de fato, o projeto ele vai ser implementado ali na comunidade. Constantemente, né, a gente vai ter um monitoramento, né, seja de todas as etapas ali do ciclo de vida do projeto. Então, é muito bacana isso, né? Porque sempre que a gente perceber que tem algum ponto que não está andando conforme planejado ou que faltou, né? A gente pode voltar uma dessas etapas e pode revisar, pode elaborar novamente, né? Então, é muito importante esse ponto de monitoramento, né? Que ele vai gerar uma aprendizagem e uma adaptação desses projetos, tá? E aí, quando o projeto, né, tiver concluído, é um momento aí de avaliação, né, quando ele estiver se encerrando, na verdade, é um momento de avaliação, né, do que
do que foi obtido, né? Se as metas foram obtidas, quais resultados foram obtidos através desse projeto, certo? E aí já encerra esse projeto e sempre, né, com essa aprendizagem do que foi realizado ali, se foi obtido ou não, né, as metas, né, que foram planejadas, mas sempre com aprendizado, né, seja ele com resultados positivos ou resultados negativos. Vamos falar, então, desse ponto super importante que muitas vezes é negligenciado, né? É a compreensão da situação da comunidade que vai receber esse projeto, né? Então, é um ponto que muitas vezes demanda, né, um esforço grande, né, de ter pessoas para estar ali engajando, né, mobilizando a comunidade. É importante a gente pensar em uma representatividade, né? Então, quando a gente vai tentar conhecer a comunidade atendida, é importante que a gente tenha uma representatividade ali, né? Com a presença de crianças, de jovens, né? De adultos, homens e mulheres, né? Então, é importante que o maior número de pessoas esteja ali, né, para ser ouvido, para ser sensibilizado, né, para conhecer, né, a realidade, na verdade, dessas pessoas. E fazer esse levantamento, né, das necessidades, que muitas vezes, né, nós que estamos de fora, a gente tem uma percepção, mas essas pessoas que vivem ali, né, que no dia a dia enfrentam as dificuldades, né, elas têm uma percepção diferente da nossa. Então, esse momento de compreensão da situação, fazer esse levantamento das necessidades, é de extrema importância, não pode ser negligenciado, gente. Um projeto, ele não deve, né, como eu falei, ele não deve surgir das nossas concepções, né, dos nossos desejos, mas ele deve surgir dos desejos das pessoas que serão atendidas, né? Então, vamos sempre lembrar disso, né? Levantamento dessas necessidades das pessoas que serão atendidas. E também o levantamento das capacidades, né? Temos múltiplas capacidades ali nas comunidades. Então, nesse momento de ouvir, de conhecer, a gente consegue fazer esse levantamento, né? Então, a gente também tem que ter isso em mente, né? Que devemos incentivar, né, as comunidades a usarem as suas próprias capacidades e seus próprios recursos. Isso é importante, né? Muitas vezes eles não conseguem identificar, né? Mas também temos algumas ferramentas aqui no diagnóstico participativo que a gente consegue auxiliar, né? Essas comunidades a fazer essa identificação. Então, é o levantamento das capacidades e das necessidades, né? Que vão permitir a compreensão da situação da comunidade atendida. Então, como que a gente faz isso, pessoal? A gente faz utilizando-se de ferramentas de diagnóstico participativo. Então, podemos usar várias ferramentas, eu vou dar aqui alguns exemplos de algumas que eu usei em projetos que eu já desenvolvi, né? E todas foram muito importantes, né? E permitiu com que obtivéssemos informações fundamentais para a construção desse projeto, né? E também, principalmente, que as pessoas envolvidas, né, os atores envolvidos, se sentissem parte desse projeto e não algo que foi imposto para eles, né? Então, foi uma construção coletiva. Então, é importante na equipe, né, que está ali elaborando, organizando esse projeto, né, nessa etapa de diagnóstico, é importante que ela esteja aberta a conhecer, a ouvir as pessoas, ouvir o que elas querem, ouvir os seus sonhos, seus desejos, seus medos, suas dificuldades, né, suas histórias. Isso a gente pode fazer, né, desde gastando tempo, investindo tempo mesmo na vida dessas pessoas, né, almoçando com essas pessoas, né, se a gente tiver um pouco mais de tempo para fazer isso,
A gente pode também realizar entrevistas, né, com essas pessoas, para conhecer um pouco mais a história delas, realizar grupos, né, de interesse, grupos de discussão, e dali, né, a gente conhecer, né, a comunidade atendida. Eu vou depois explicar um pouco dessas ferramentas que eu usei, né, como eu falei, que é o biomapa, a linha do tempo, a árvore dos sonhos, muro das lamentações e matriz fofa, né, a matriz SWOT. No link da descrição, eu vou deixar também um material para que vocês possam estudar a respeito dessas ferramentas, tá? Todas essas que eu cito aqui nesse curso, vocês podem consultar nesse material, certo? Então, são ferramentas muito importantes, ferramentas pedagógicas e lúdicas, né? Que permitem um envolvimento com essa comunidade, né? A ser atendida. Então, a primeira delas que eu vou exemplificar aqui para vocês é a linha do tempo, né? Então, esse trabalho a gente consegue realizar, né, com um grupo que foi reunido, de preferência um grupo diverso ali da comunidade, né, tendo ali tanto crianças, jovens, adultos, né, homens e mulheres, né, de diferentes idades e com histórias diferentes, né? Então, essas histórias, elas vão permitir a construção de uma linha do tempo, né, dali da comunidade. Então, é muito legal porque muitas histórias são resgatadas e quando essas pessoas começam a resgatar essas histórias, elas próprias conseguem perceber que elas não conhecem tão a fundo a comunidade, né? Então, que na verdade é importante essa união para que a história seja recontada. Cada um vai trazer um fragmento importante ali, né? Então, essa linha do tempo é uma maneira muito simples e lúdica, né, da gente resgatar a história da comunidade e identificar alguns potenciais problemas, né, que a gente pode ter aí como um princípio norteador do nosso projeto. Uma outra ferramenta, né, que é do diagnóstico participativo que a gente consegue utilizar nessas reuniões comunitárias é o biomapa. Então, o biomapa nada mais do que um mapa construído coletivamente pelas pessoas da comunidade, e ali, né, eles vão colocar os pontos, né, que eles se recordam, que é importante, né, que é significativo ali para cada indivíduo da comunidade. Então, coletivamente, eles vão também resgatar, né, essa história do local, eles vão identificar, né, algumas questões que precisam ser olhadas com mais cuidado, né? Algumas potencialidades ali da comunidade também. Então, é uma ferramenta que ajuda muito, né? A comunidade também despertar o sentimento de pertencimento daquele local, né? Então, é um biomapa. Aqui na Árvore dos Sonhos, né? Cada integrante ali da reunião, né, comunitária, recebe algumas folhinhas, né? E nessas folhinhas elas escrevem os sonhos que elas têm para a comunidade, sonho individual da pessoa para a comunidade. E depois disso, né, elas são convidadas a compartilharem esse sonho e construir essa árvore dos sonhos, né? Então, cada folha vai representar um sonho individual do membro da comunidade e, coletivamente, eles vão construir essa árvore dos sonhos. Então, essa ferramenta, ela permite também com que a gente conheça, né, os desejos, né, dessas pessoas, né, que moram ali, que vão ser atendidas pelo projeto. Aqui também é uma outra ferramenta, né, interessante que a gente consegue identificar quais são os problemas ali da comunidade, né? Então, a gente chama de muro das lamentações. Então, cada pessoa vai receber ali um pedaço de papel, né? Um quadradinho de papel, que vai representar um tijolo. E cada tijolinho vai ser algum problema que a comunidade possui, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma comunidade na periferia de Campinas, né?
que se sente totalmente abandonada, porque não tem infraestrutura, né? Não tem o atendimento dos órgãos públicos. Então, as pessoas começam a colocar ali no seu tijolinho qual a lamentação que elas têm, né? Então, nesse exemplo aí, né? Escreveram ali, né? Falta de interesse da prefeitura, né? Outro ali, teve vários, né? Que falta de interesse da prefeitura, comunidade acomodada, né? Enfim, cada pessoa tem, né? A sua percepção e aí vai colocar ali naquele papel, né? Naquele tijolinho qual que é a lamentação, qual que é a dificuldade, qual que é o problema que elas identificam ali na sua comunidade. E aí elas compartilham também coletivamente, formando esse muro das lamentações. Outra ferramenta, né, que também ajuda a começar a construir, né, um projeto socioambiental, né, construir coletivamente um projeto socioambiental, é a matriz fofa, né, o SWOT. Nela, a gente consegue já começar a identificar, né, junto com a comunidade, quais pontos, né, positivos e quais pontos negativos, né, que existe ali na comunidade. Então, por exemplo, né, o F, ele representa a força, né, o que a comunidade, ela tem de potencial, né, o que ela tem ali de organização, né, de pessoas, de ferramentas, né, de situações que vão facilitar, né, a execução de um projeto, né? Então, o F representa a força. O, né, são as oportunidades, né, que tem ali que vai facilitar, né, o desenvolvimento do projeto, né? Então, isso são os aspectos positivos, né? E pensando nos aspectos negativos, né? O F representa a fragilidade, né? Que tem ali de dificuldade, né? Que não vai ajudar o desenvolvimento do projeto, né? Quais são as fragilidades ali? E ameaças, né? Que vai dificultar com que o projeto inicie, né? Então, a gente tem essa matriz fofa que pode ser feita através, né? Ou melhor, na sequência dessas atividades anteriores que eu citei, né? Na sequência do levantamento aqui das dificuldades, do levantamento dos sonhos, né? Do biomapa e também da linha do tempo. Então, todas essas ferramentas, elas vão começar a dar respostas, né? E aqui na matriz fofa a gente consegue organizar, né, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos ali da comunidade, tá? Também essa matriz, ela está descrita nesse material que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, né, comigo nas redes que estão disponíveis aí, tá certo? Então, eu espero que vocês estudem o material também que está em anexo aqui na descrição do vídeo, né, no link da descrição do vídeo, e eu aguardo vocês na aula 2, para a gente falar um pouco sobre a montagem do projeto. Um abraço para todos.